Oi, gente. Oi, Regina. Oi, Lu. Hoje nós temos um convidado, Nosso primeiro convidado. Não, Joaquim Maria é uma Botelho. honra para mim, viu? Prazer. Hã? É uma honra para mim. Eu vou te dizer por quê. Hã? Ele é filho de uma criatura que eu gostava muito, que é a Ruth Guimarães. Ela foi a primeira escritora negra que conseguiu se destacar na literatura. Ela ocupou a cadeira número 22 da Academia Paulista de Letras, me deu a honra de ser minha amiga, e quando eu conheci o Joaquim, eu fiquei muito feliz, porque o Joaquim é filho dessa grande mulher que foi a Ruth Guimarães. Obrigada, Joaquim, de você ter vindo participar da nossa live. Olha, Né? participar de uma live com Regina Helena de Paiva Ramos e com Lu Fernandes, que são duas referências do jornalismo desde sempre, para mim é um orgulho. Eu também sou jornalista, bem feito para mim, evidentemente, e passei a minha juventude acompanhando o Sindicato do Jornalista, as crônicas em jornais, os movimentos. Então, eu me inspirei muito em pessoas como vocês duas, viu? Então, Maravilha. É um prazer. E olha, e somos três casperianos. Nós três estudamos na Casper Libero. Eu sou da turma de 84. Você é mais novinho, eu sou da de 77. Eu sou de 52. Ave Maria, 5 anos depois da criação da Casper Libero. Vocês não tinham nem nascido. Não tinha. 52 então, não tinha. E o fato é que o Joaquim eu também conheci na vida, conheci trabalhando, né? Conheci um pouco do trabalho dele, depois trabalhamos praticamente juntos, não durou muito tempo, você estava de saída, né, Joaquim? É verdade. Na Secretaria de Educação, eu estava procurando outros rumos, porque, eu vou ser franco para você, eu detesto assessoria de imprensa. E eu vou dizer por quê. Eu também. Porque o assessorado normalmente acha que sabe mais do que o assessor. Então, ele acha que o assessor tem que fazer o que ele manda. E o papel do assessor é medir consequência, mostrar experiência, ter uma rede de relacionamento e traçar uma estratégia, né? E o assessorado, em geral, não respeita isso. Bom, e dá transparência à informação, né? Claro. Porque a informação pública é pública, então tem que dar transparência. É que você trabalhou com assessorado complicado, eu fiquei só lá 3 meses, não vamos nem falar dele, mas quando o assessorado e o conjunto do órgão lá, da instituição, entende, é muito bom, porque eu acho assim que a comunicação pública, principalmente, ela é fundamental na democracia, porque o SUS, as secretarias, né, vários órgãos públicos têm muitos serviços. E se a gente não divulga, só a elite, que sempre sabe de tudo, acaba usando, né, Joaquim? Né? Exatamente. Mas, vamos marcar um dia para falar de assessoria. Vamos. Porque eu acho que a Regina... Você nunca trabalhou em assessoria, né, Regina? Não, eu tive uma assessoria. Eu, a Mariúcha Destro, e Destro ela não é mais Destro, ela é Ancona Lopes, e a Georgia Marcucci. Nós tivemos uma assessoria. Eu também detestei fazer assessoria. Detestei. Eu gosto de fazer comunicação. Deixa eu falar um pouquinho mais da Ruth. Tem um outro motivo pelo qual a Ruth e eu éramos amigas. A Ruth estudou pesquisa de folclore com o Mário de Andrade.
e eu estudei pesquisa de folclore com o Rocínio Tavares de Lima, que também era amigo da Ruth. É Quer verdade. dizer, é um elo. O Rossini era meu companheiro de redação. O Rossini era muito amigo da Ruth. E essa pesquisa de folclore dela, eu me encantava com isso. E, aliás, os livros dela estão sendo reeditados, né, Joaquim? Ainda Então, bem, a eu gente queria. está conseguindo. Eu fico muito impressionada, sabe, Regina? Eu conheci a Ruth através do Joaquim, né? Não conheci o trabalho dela. O Joaquim fez aquele livro maravilhoso sobre a irmã Ravena, não é isso? Um Rovana. livro maravilhoso, o Livro livro de maravilhoso Rovana. sobre a Rovena, que eu sempre acho que tem que virar filme, e eu acho que um dia a gente tem que falar desse livro. E aí que eu fui conhecendo a mãe dele mais, né? E descobri que mulher maravilhosa que ela era, uma mulher que nasceu em 1920, né? Isso. Vai se comemorar o centenário dela ano que vem. E assim, eu fico me perguntando, né? Como uma mulher que fez tudo o que ela fez, porque ela se doutorou em letras, filosofia, fez mestrado para lá e para cá, traduziu, teve 9 filhos, sabe? Eu fico pensando, gente, como é que ela conseguia fazer tudo isso, né, Joaquim? Eu tenho uma hipótese sobre o fato dela não ser tão famosa como a Lígia Fagundes Telles hoje, porque era do interior de São Paulo. Então, o seguinte, esse negócio de São Paulo e Rio serem as metas principais, só quem vive aqui ou no Rio de Janeiro que se Mais no Rio do que aqui, projeta. inclusive. Quer dizer, ela era de Cachoeira Paulista, assim mesmo ela conseguiu entrar para a Academia Paulista de Letras, que uma coisa maravilhosa para uma escritora do interior de São Paulo. Você concorda É, com o Joaquim? eu concordo com você. Eu acho que a minha mãe não, durante um bom período, principalmente no lançamento do primeiro romance dela, ela frequentava as rodas literárias de São Paulo. E frequentava com atrevimento, aquele atrevimento dos inquietos, dos inconformados e tal. E ela se meteu num grupo que frequentava uma drogaria que ficava na esquina da Rua Direita, com a Praça da Sé, que chamava Drogaria Baruel. O dono era um farmacêutico chamado Amadeu de Queiroz, que foi da Academia Paulista de Letras, e ele, no porão da... no porão não, numa parte, no pavimento inferior da farmácia, ele reunia a juventude, ele já era bem velho, já tinha bem mais de 70, por aí, e ele reunia aqueles jovens da época que estavam escrevendo. E era Jorge Amado, James Amado, Gilberto Amado, os três da mesma família. Era Lígia Fagundes Telles, era Fernando Góes. Era uma turma que se reunia para discutir literatura. E minha mãe resolveu, na verdade, ela não resolveu. Ela foi primeiro visitar o Mário de Andrade, com uma pesquisa que ela tinha feito sobre o demônio no imaginário popular. Ela fez um livro, né, E sobre isso. ela botou os originais embaixo do braço, foi bater na porta, escreveu com o Mário de Andrade, e ele respondeu muito elegantemente, chamando ela de senhora dona. Ela com 26 anos, imagina. Acho que nem isso, ela tinha 22, 23. E o Mário a recebeu em casa, orientou, ensinou a metodologia de pesquisa folclórica, deu uma série de orientações. E ele falou para ela: olha, eu acho que você tem que procurar também, para te ajudar, um curimbamba, ele chamava de curimbamba, que era o feiticeiro da tribo, né? Que era o Amadeu de Queiroz, ele era farmacêutico. E ela foi visitar o Amadeu de Queiroz e começou a se envolver nesse grupo.
lançou Água Funda, foi um sucesso instantâneo em 46, e lançou primeiro Água Funda porque essa pesquisa do Mário de Andrade ela deixou para completar depois. Completou em 50, o Mário já tinha morrido em 45, e também foi um grande sucesso, foi reeditado agora, mas depois ela se afastou desse grupo paulistano, digamos assim, por várias razões. Uma delas é que ela tinha vários filhos, ela precisava se remover de uma escola para outra como professora, porque mudando de cidade ela ganharia melhor, ou teria a chance de cuidar da chácara que os avós dela e do meu pai deixaram, eram primos, meu pai e minha mãe. Então tinha uma chácara em Cachoeira que estava lá meio jogada às traças, ela se removeu para Cachoeira para cuidar da chácara, e foi indo. Meu pai teve uma tuberculose, minha mãe decidiu que ele ia ser tratado em casa. Isso foi 2, 3 anos de dedicação plena, dando aula, cuidando dos filhos, escrevendo e cuidando do meu pai. Então, foi um período em que ela ficou meio afastada. E, além disso, ela era muito reservada e tal, e não ficava, digamos assim, puxando o saco das pessoas para poder aparecer. E eu acho que isso foi uma das causas desse esquecimento dela, né? Tem uma pesquisadora, a doutora Fernanda Miranda, que fez uma tese de doutorado sobre o trabalho dela, na verdade, sobre o trabalho de escritoras negras, e com destaque para Ruth. E ela acha que, pelo fato da minha mãe ser negra, também houve um apagamento proposital de autores negros, não só dela, mas de autores negros em geral. Se eu pensar hoje, Abdias Nascimento, quem é que lembra dele? Né? Quem é que lê os autores negros? A não ser Lima Barreto, que virou ícone do movimento negro. A Carolina Maria de Jesus foi redescoberta agora graças ao Adálio Dantas, há não muito tempo atrás, né? Apesar dela já estar escrevendo. A Úrsula, a Maria Firmina dos Reis, que escreveu Úrsula em 1859, ela só foi descoberta no sebo na década de 70. Então, na verdade, a minha mãe foi a primeira escritora de origem negra que foi lida, que foi publicada, que foi comentada nos jornais e tal, nessa década de 40. Coincidentemente, na mesma época em que aparecia a Lígia Fagundes Telles, aparecia Guimarães Rosa, que ambos foram muito amigos da minha mãe também. Então, eu acho que teve uma série de fatores que concorreram para que ela ficasse um pouco esquecida. Mas sua mãe... Que é uma pena, porque é uma escritora maravilhosa. Em que ano que ela entrou para a academia, Joaquim? Ela entrou em 2008. Na verdade, em 74, ela tinha escrito um livro chamado Mundo Caboclo, de Valdomiro Silveira. Valdomiro Silveira também é de Cachoeira Paulista, foi juiz no Rio de Janeiro e tal. Pai da Isa Silveira e do Miruel Silveira. Exatamente, exatamente. Aliás, o nome dos filhos é fantástico. Você conhece a história? Isa Belquis Valdo e Miruel. Isabel Quis Valdomiro. Essa era o nome dos filhos. É outro intelectual maravilhoso. Pois é, o Miruel era ótimo. Ele aparecia na casa da minha mãe e levava uma sacola com galinha viva para ela criar no quintal. E depois eles escreveram juntos o texto da peça Romaria, que foi musicada pelo Renato Teixeira. Mas eu ia contando que em 74 ela escreveu O Mundo Caboclo, de Valdomiro Silveira, que é considerado o pioneiro do regionalismo, da literatura regional, né? A quatro mãos com Bernardo Ellis, que era da Academia Brasileira de Letras.
E, por conta desse livro, o Fernando Góes chamou minha mãe, eles já eram amigos lá de ter trabalhado na Gazeta juntos e tal. Ele chamou minha mãe e falou: você tem que se candidatar para a academia. Ela falou: olha, eu não tenho tempo de vir para São Paulo, eu estou no interior cuidando de mil e uma coisa, grupo de teatro, guarda-mirim da cidade, escrevendo as coisas, cuidando dos filhos, dando aula. E ela acabou deixando essa oportunidade passar. Possivelmente teria sido eleita. Ela tinha, naquele momento, Ricardo Ramos era da academia, tinha vários escritores assim do círculo dela, né? E ela acabou deixando para depois, e lá um belo dia eu até perguntei para ela, eu falei: olha, abriu uma vaga na academia, a senhora não quer se candidatar? Isso em 2008. Ela falou: eu acho que eu não quero, não, tem que ir para São Paulo e ficar participando de chá, aquela coisa meio chata. Mas aí, passaram-se os dias, ela tomou a iniciativa e falou: olha, eu acho que eu quero. Falei: tá bom, então eu vou assumir a sua campanha. E saí conversando com cada um dos acadêmicos, telefonava, ia visitar, enviava livros dela, comentava, tinha muitos que já conheciam, etc. E aí eu comecei a levá-la para visitar a academia durante o chá da CIP. E a recepção era ótima, porque Hernani Donato vivia dizendo que ele tinha sido namorado da minha mãe. Mentira dele. Mentira dele. Eles trabalharam juntos na Donato Editora, que era do Mário Donato e do Hernani Donato. Os dois do mesmo sobrenome, apesar de não serem parentes. E o terceiro Donato era o Marcos Rey, que era irmão do Mário Donato. Então tinha uma turma na academia que fazia muita questão que ela fosse, e ficaram felizes de votar nela. E ela acabou sendo eleita em junho e tomou posse em setembro de 2008. E fez questão de visitar, participar de todas. Ela já estava bem mais velha, né? E, ela tomou posse com 88 anos já. Mas ela ia. Às vezes pegava ônibus, às vezes ele trazia ela de carro, às vezes ela ficava a semana aqui na casa da minha irmã em São Paulo, mas participava alegremente. Fico feliz. Joaquim, ela foi, né? Ela trabalhou em jornais, ela fez, inclusive, mestrado em crítica, não foi isso? Na verdade, ela Quantos fez... livros ela escreveu? Eu lembro desse livro aqui, eu até trouxe aqui para mostrar. Está vendo? É que sai ao contrário, né? Não, ele tá É esse mesmo. Né? O Asno de Ouro, que você reeditou, né? É um livro que ela traduziu do latim, não é isso? Isso, direto do latim, foi que é editado pela editora 34. Um dos primeiros romances da antiguidade, um romance incrível. E que pouca gente aqui tinha acesso à tradução, ou lia em latim, ou lia tradução em inglês ou tradução francesa. Quer dizer, a sua mãe era uma mulher inimaginável. Quantos livros ela escreveu, Joaquim? Olha, contando traduções, que foram muitas, contando peças de teatro, que foram 2 ou 3, na verdade, livros sobre folclore, contos, crônicas, romances, 51. Meu Deus! 51 livros. E ela produzia, pra você ter ideia, ela deixou material escrito em pastas. Estava uma bagunça. Minha mãe era desordeira, ela se definia assim. Então, ela deixou pastas com manuscritos, poucos manuscritos, porque ela gostava muito de escrever à máquina, datilografava só. E a gente está conseguindo reunir esse material. Eu mesmo editei o texto, sem intervir naturalmente. Editei o texto de 2 livros que foram lançados no ano passado. São Contos Índios e Contos Negros. E agora, em outubro, novembro, isso.
Não, a belíssima edição da editora Faro Editorial, do Pedro Almeida, que são duas joias, viu? Uma linguagem deliciosa e com um pouco de erudição complementar para dar substância pedagógica no livro, né? Ele não é só um livro de entretenimento. Mas são 51 livros, 3 peças de teatro e muitas traduções. Ela, na época de final de 40, começo de 50, ela foi desafiada a trazer Dostoiévski, a popularizar Dostoiévski no Brasil. E Dostoiévski só tinha tradução do russo para o francês na época. Isso Porque Rússia mesmo. e França tiveram uma história conflituosa e amorosa. Era love and hate affair, né? E ela acabou traduzindo pelo menos os 15 livros do Dostoiévski do francês, pela editora Cultrix, que foram muito bem distribuídos, elogiados. Você falou do Asno de Ouro. O Asno de Ouro, eu tenho comentários, tenho textos escritos por professores de Coimbra, um professor de Coimbra, que considera a melhor tradução para o português já feita do Asno de Ouro. Então, elogiado em Coimbra não é fácil, né? Não, e tinha pouquíssima coisa, né? Quem que quisesse ver alguma o livro com algum entendimento, porque parece que o que tinha em português não era bom, tinha que ler do inglês, não é? Ou ler direto do latim, né? Eu Exato. trouxe esse livro, meu filho se copiou, sabe? Porque Nossa, que maravilha! Eu nunca tinha lido uma edição em português. Agora, ela fez 100 anos já, se ela estivesse viva, não é isso? Não, ela nasceu em 1920 e o centenário dela foi em 2020. Os filhos se reuniram e criaram o Instituto Ruth Guimarães, né? Que a ideia do Instituto é a gente divulgar a obra dela e levar atividades que ela costumava fazer. Ela fazia clube de leitura, ela fazia cineclube, ela organizava textos para peças de teatro nas escolas. Então, a vida dela era de ativista cultural mesmo, ela e meu pai. Ela não parava, né? Não parava nunca. E no Instituto a gente quer continuar promovendo, por exemplo, encontro de congadas, rodas de debate com apresentações sobre Umbanda, para explicar o que é Umbanda, quais são os rituais, qual é a importância desse sincretismo no catolicismo ou nas outras religiões brasileiras e tal. E um outro fundamento é a gente tentar fazer com que a obra dela permaneça viva, tanto quanto reeditando obras, quanto resgatando, quando possível, e a gente está trabalhando nisso, resgatando material inédito que ela deixou. Ela deixou uma pesquisa sobre a medicina mágica, quer dizer, a medicina popular, que é curiosa, que é a medicina da água, a medicina do fogo, a medicina da reza, a medicina dos excrementos. Você sabe que em alguns lugares se usa esterco para cicatrizante, se usa urina, beber urina para algumas anomalias do rim, do fígado, etc. Então, ela pesquisou tudo isso na fonte, direto lá na população do Vale do Paraíba, da região de Atibaia, Bragança Paulista, por ali, e sul de Minas Gerais, que foi onde ela passou a infância, então é uma região que ela conhece bem. E ela resgatou tudo isso, quer dizer, tem um livro pronto, que a gente precisa reeditar, atualizar a linguagem, evidentemente, acentuação, virgulação, que era diferente, o estilo de vírgulas e tal, da época
da época em que ela viveu, teve 2 grandes reformas ortográficas aí no caminho e isso tudo precisa ser revisto. E esse livro está em busca, está à procura de um editor. Nós temos ainda um 4º livro que vai sair nessa coleção dos contos índios e negros. O 3º sai agora em outubro, Contos de Céu e Terra, que são histórias sobre a presença de Jesus Cristo na Terra, quando ele vinha com São Pedro, encontrava com Pedro Malas Artes, que estava fazendo estripulias por aí, a Nossa Senhora como a fada que protege as populações, a Mãe do Ouro, todas essas lindo. E um 4º livro, que vai ser o último da coleção, que se chama Contos de Encantamento, que aí são histórias do príncipe, que é a princesa resgatada pelo príncipe, o rei que queria ser imortal, o rei que tinha orelhas de burro, todas essas histórias de encantamento que tem uma base folclórica, mas, ao mesmo tempo, uma contaminação muito grande dos relatos europeus, né? Que foram trazidos pelos portugueses colonizadores e que, de uma certa forma, são adaptações que o brasileiro fez daquelas histórias clássicas aí dos irmãos Grimm, de Perrault, de Andersen, mas muita coisa também que veio dos árabes, algumas coisas que vieram dos povos africanos. Então, é uma pesquisa bem consistente. E a coleção está ficando linda, você tem que ver. Eu estou vendo, vi a arte do 3º volume, que vai ser em azul, a capa vai ser azul. Diferentemente dos outros, um foi laranja, o outro vermelho, e esse vai ser azul, vai ficar lindo. Ô, Joaquim, eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Como é que a literata Ruth Guimarães era como mãe? Olha, a minha mãe era muito curiosa. A minha mãe não era de grandes abraços, de grandes manifestações de ternura. O meu pai era um romântico emocionado. Ele abraçava a gente, andava de mão dada. Eu, com 13 anos, meu pai me abraçava, me beijava o rosto em público, e eu ficava até sem graça, porque era uma época meio machista também, eu ficava meio... Mas depois eu entendi e apreciei muito essas manifestações do meu pai. Mas a minha mãe como mãe, ela era, primeiro, muito atenta a tudo, saúde, educação, limpeza, comportamento e tal. E ela se manifestava de maneira um pouco mais reservada, mas ela sempre achava uma maneira de elogiar. Eu me lembro que, até pouco tempo atrás, em 2005, a minha irmã teve uma filha, e ela é minha irmã caçula, 11 anos mais nova, e que foi meio que minha filha, porque eu que... eram 11 anos de diferença. Então, eu que trocava a fralda, dava mamadeira, etc., enquanto minha mãe e meu pai estavam trabalhando. A minha mãe, um belo dia, chegou em mim e falou assim: Joaquim, elogia a Júlia, porque ela está fazendo um trabalho bonito de educação com a filha dela e você precisa dizer para ela isso. Então, essas coisas bonitas que ela incentivava a gente a fazer. Uma outra coisa que ela sempre dizia era assim: eu e seu pai nunca conversamos escondidos de vocês. Tudo o que nós temos para conversar é dito às claras e sem subtendidos. Então, tudo que eu tenho para dizer, tudo que seu pai tem para dizer, pode ser dito na frente de vocês sem nenhum problema. E a gente era proibido de falar palavrão. Zero. Meu pai disse que era um boca suja danado quando eles eram noivos, e quando casaram, minha mãe falou: chega, não vai se falar nenhum palavrão em casa. Ela foi falar a palavra merda quando eu tinha mais de 20 anos.
E era engraçado, porque ela dizia, aliás, o Mário Sotomayor tem uma pesquisa sobre isso. Ela dizia que o palavrão é educativo, porque ele é um vocativo que faz com que você desabafe, né? E a gente tinha 3 irmãos excepcionais, portadores de uma síndrome rara, e eles tinham dificuldade de ouvir e dificuldade de falar. E eles inventaram palavrões. Então, não era palavrões, eram formas de xingamento. Então, uma deles era pacaluca, que equivalia mais ou menos maluco, doido e tal. O outro era... como é que era? Macalica. Macalica era o fulano chato, insuportável. Então, eles inventaram algumas coisas e a gente... Eu acho que eu preciso citar isso como também uma qualidade pedagógica da minha mãe, é que ela criou 9 filhos, 3 dos quais excepcionais, portadores de necessidades especiais, sem a menor distinção entre eles. Todos tinham o seu dever, todos tinham os seus direitos. Então, o Judá, surdo-mudo, tinha que lavar roupa. Era o papel dele lavar a roupa. Então, ele levava, botava na máquina de lavar, ou no tanque, quando a gente ainda não tinha máquina. A Rovana, que era também excepcional, ela estendia a roupa no varal. Esse era o trabalho dela. Arrumava o quarto dela, varria a casa e estendia a roupa no varal, né? E o mais velho, que era o Antônio José, o Juca, que foi acometido de uma versão mais grave dessa doença, ele não conseguiu nem ir para a escola, nada. Então, ele não tinha tarefas. Mas, de maneira geral, era isso. A gente tratava os irmãos como iguais. Brigava, um beliscava o outro, esse o pai para a minha mãe. Eles brigavam com a gente. E não tinha isso de preconceito ou de achar que eles eram inferiores. Eram irmãos iguais. Isso foi um ensinamento maravilhoso da parte dela. Que sabedoria isso aí, não? Pois Que é. sabedoria! Olha, a minha mãe era realmente sábia, era uma pessoa sábia, e ela tinha, ela e meu pai, exigiu um dia eu estava conversando com meu pai, andando na rua, e ele tinha me pedido alguma coisa, eu falei, pai, o senhor fica me pedindo essas coisas, mas para o Judá o senhor não pede nada. Aí ele falou assim, para quem dá mais, a gente precisa exigir mais. E é salomônico, praticamente, isso, né? Ele falou, olha, o seu irmão tem limitações, então, e você não tem limitações, então você tem que fazer. Você tem que fazer mais do que ele é capaz de fazer. E eu acho que naquele momento eu não entendi bem isso, mas esse foi o ensinamento que eu levei para o resto da vida. Né? Os dois eram muito sábios também, não é? Foi. E muito amigos, muito parceiros. Minha mãe e meu pai conversavam, eles acordavam muito cedo, e a gente morava, quando eu era garotão, a gente morava numa casa em que a parede não chegava até o teto. Você se lembra daquelas casas de interior, que a parede vai até um certo ponto e tem o telhado vazado, sem forro e tal. Então, todo mundo se escutava lá dentro dos quartos. Meu pai e minha mãe acordavam de manhã e eles conversavam muito, eles conversavam sempre. E era engraçado que a gente não captava exatamente as palavras, mas ouvia um som mais ou menos assim. E a gente se divertia ouvindo aquela conversa, porque era uma conversa sempre alegre, sabe? Meu pai e minha mãe era uma conversa, eles falavam muito sério quando precisavam, um com o outro, inclusive, mas, no geral, era um casal muito alegre, muito amigo, muito amoroso, era uma coisa fantástica. Meu pai vivia abraçando e beijando minha mãe na frente da gente, e a gente ficava todo, né, achando o máximo aquilo.
Mas que gostosura de papo esse, Joaquim. Que Muito bom bom. que você veio participar da nossa live. Não, e Nós, assim, a nós gente tem que pretendemos convidar preparar. outras pessoas, mas você foi o primeiro. E a gente tem que Ah, que ajudar essa legal. história do centenário, né? Na verdade, o cenário 2022. o cenário teria sido em 2020 e a gente fez uma grande programação, inclusive, fizemos um planejamento bastante grande de ter uma semana de festividades durante o mês de junho, que é o mês em que ela nasceu. Mas aí sobreveio essa pandemia, naturalmente piorada com a atitude desse governo ridículo que nós temos aí. Se fosse só ridículo, era bom, né? Não, pois é mal intencionado do Cafajeste e outros prolegômenos mais. Mas, de qualquer maneira, a gente teve que adiar essa programação. Em 2020, a gente acabou fazendo algumas coisas virtualmente. Conseguimos espaço em várias revistas, na revista CUT, na BBC News, na Universidade dos Palmares, que reeditou Filhos do Medo, inclusive, em homenagem a ela e tal. Então, teve um movimento que resultou até em fazer com que a obra dela ficasse um pouco mais conhecida e as pessoas, algumas editoras se interessaram por reeditar. Foi um grande avanço em 2020. 2021, a gente continuou fazendo algumas coisas virtualmente. A Júlia, especialmente como a diretora geral do Instituto de Guimarães, promove uma série de coisas, fez uma oficina de brinquedos com artesãos locais, fez conferências com escritores portugueses que conhecem e comentaram a obra da Ruth e tal. E a gente acabou deixando para fazer uma programação real, presencial, em 2022, lá em Cachoeira Paulista. Que maravilha. Que a gente vai transmitir também. E nesse meio tempo, a gente teve fôlego para estruturar melhor o Instituto, com o lugar, porque a gente aproveitou a casa em que ela viveu, e que é onde a Júlia vive hoje, com a filha dela na chácara, e transformou a chácara do Instituto. Então, a vida, o lugar que ela viveu, a mangueira debaixo da qual ela escrevia em dia de sol, como tem muito dia de sol lá em Cachoeira Paulista, que é o Vale do Sol, né? Então, a gente está programando todas essas manifestações e vai ter dança, vai ter música, vai ter esportes, vai ter leitura em voz alta das obras dela, vai ter relançamento. Tudo isso a gente está programando e acho que vai ser um belo evento. A gente vai dar maior força, né? Legal. Estaremos lá, né, Regina? Oi, claro. Então é isso, gente, né? Foi ótimo o papo, Joaquim. Eu acho que nós temos que chamar de novo para falar da sua irmã, para falar do seu livro, para falar mais da sua mãe. Vai ser um prazer. E é isso, gente. Tchau, obrigada. Foi ótimo você estar aqui conosco, Joaquim. Obrigado, Beijo Regina. para Obrigado, você. Lu. Beijo, Lu. Grande beijo. Obrigado, viu?